Gente, hoje eu não vou falar nada no começo. Eu vou deixar vocês se deliciarem novamente depois de sei lá quanto tempo com a vinheta. Toca a vinheta, DJ. Toca a vinheta pra gente. Ai. Olha lá quem tá de volta. Sou eu mesma, a sua drag queen, palestrante, podcaster, educadora e grande gostosa, Misandrica. E esse é o seu Misandricast. Gente, eu vou começar diferente hoje. Hoje eu já vou começar pedinte. Eu já vou começar a pedir pra você dar estrelinha, dar sei lá o que que tem aí onde você tá ouvindo. Tá no Spotify, tá no Deezer, porque a gente está nas melhores plataformas de streaming, né? Então dá aí seu amor na plataforma que você estiver ouvindo e segue, né? Tem que no Spotify ter um negócio de seguir. Se tiver sininho, você faz isso pra tia. Tia não tá, eu não tô pedindo, eu tô implorando. Faz isso pra tia, tá? Eu vou começar o episódio pedindo assim, nem dei boa noite. Boa noite, né? Pra você que é nova aqui, eu sempre dou boa noite. Não sei se vocês repararam isso também, quem já é de casa, meus três fãs. Eu sempre falo boa noite, porque eu acho que é mais agradável falar boa noite. Eu sou a misândrica, já falei, né, que eu sou a misândrica. Mas tudo de bom. Gente, depois de um tempo, né, pra variar, voltamos aí com o Misandricast. O nosso date, que era pra ser quinzenal, virou semestral, abafa. Nesse país, né, nesse país que a gente chama de Brasil, que não tá fácil pra ninguém nunca, né? Numa semana a gente vai de cu de Bolsonaro, ó, Deus me livre, credo. Chega. Cu de Anitta. A gente vai de cu de Anitta pra sertanejo, pra, sei lá, música nova da Juliette. Sei eu. Esse é o país que a gente vive hoje, mas estamos aqui neste episódio do Misandricast, dando continuidade aos nossos encontros. Né? Eu tô te conhecendo, você tá me conhecendo, mas é na verdade uma grande desculpa para eu falar sozinha. Então, pode-se dizer que a gente voltou aí numa temporada nova, Feliz Ano Novo, né? A gente já tá quase em junho, eu tô falando Feliz Ano Novo. Mas Feliz Ano Novo aí pra você ouvinte, porque é o primeiro episódio do ano. E a gente já vai começar diferente esse ano, que eu sou inovadora. Eu inovo, eu gosto de ouvir a audiência. Como não tem ninguém, sou só eu mesmo. Então eu vou me ouvindo. Olha que importante isso, né? Vocês estão ouvindo aqui a rua, provavelmente, e eu vou explicar por que vocês estão ouvindo a rua. Nos últimos episódios, vocês devem achar, tipo, ai, ela não tem um microfone, ela não tá num estúdio. Mas dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu vou enganar vocês dizendo que é proposital. Esses sons da rua, a minha gata, que logo logo vai aparecer também, é tudo proposital. Por quê? O Misundercast é um programa em construção, sempre, né? Ele está sempre construindo, desconstruindo, né? Olha que bonito, baixou a linda quebrada em mim agora. Mas tá aí sempre se inovando, eu tô testando, né? Como eu já falei, eu tô testando que eu gosto, que eu não gosto. Eu falei assim, ah, quer saber? Não aguento mais ficar em posição desconfortável, pra ficar gravando de um jeito que não dê eco, que não dê som da rua. Eu vou fingir que é conceito. Eu vou fingir que todas essas interferências externas, sem ser o doce som aveludado da minha voz, é conceito. Porque a gente está num date. Pensa comigo, né? A proposta inicial e que eu continuo com ela é de ser um date, eu e você ouvinte. É de ser um date, um encontro. E quando a gente está no encontro, para onde que a gente vai? A gente vai pro restaurante, a gente vai pro bar. Sei lá, se você for chato, você vai no cinema, vai no museu. Depende. Mas se você for assim, normal, a louca, né? Quem vê pensa que eu não sou a louca do museu, tá, gente? Pelo amor de Deus, é brincadeira. Mas enfim, num date existem sons externos. Então você imagina aí onde você tá.
E aí onde você tá, provavelmente vai ter som de gato, vai ter som de rua, né? Mas a gente tá aqui. Tá eu e você conversando. Você tá me entendendo? É uma conversa de bar. Uma conversa de boteco. É de bar, eu sou mais de bar, eu não sou tanto de boteco. Vou confessar com vocês, tá? Não é nem por nada, não. É porque eu sou afeminado e tem uns botecos que eu não gosto de entrar, né? Ó, já comecei quebrando tabu. Pra você ver que eu sou assim, eu já começo quebrando tabu. Parece que eu tô gravando o primeiro episódio, né, do podcast, mas não, já é o, sei lá, sexto, sétimo episódio. Nem sei se foi tudo isso, acho que foi só quatro. Enfim, você vai ver aí no lugar que você estiver ouvindo quantos episódios tem, tá? Se não tiver mais de dois, aí você me avisa, porque é pra ter pelo menos mais de dois. Mas nesse formato assim, né, de conversa de bar, eu falei, também não quero ter problema com edição. Quero editar. Acho que a edição, ela perde a verdade, sabe? Pensa, eu que sou grande fã de comédias românticas, seja ela filmes ou séries, o que a gente gosta mais? Assim, além do filme. A gente gosta de ver erro de gravação. A gente tem uma cultura do erro de gravação, principalmente quando é comédia. Porque a comédia, o erro de gravação é onde a cena podia ser muito mais engraçada se entrasse o erro de gravação. Então eu pensei, por que que eu vou privar o meu querido ouvinte dessa preciosidade do humor, né? Nossa, porque além de podcaster, educador, eu também sou comediante, né? Se você me vê aí na rua, você vai falar, ó, o palhaço. Mentira, gente, eu sou muito bonita. Mas é sobre isso. Então, o que que eu vou fazer sobre esse outro conceito em cima do conceito? Não vou editar. Eu vou apertar gravar e vou falar. E aí, minha filha, o que sair, saiu. Azar de quem cruza, né? Já dizia ali a Penélope no ponto P. Revelei minha idade aqui. Tem gente que é filha da puta, azar de quem cruza. Tem podcast que é ruim, azar de quem cruza. Se você ficou aqui, tá ouvindo até agora, já estamos aí nos 7 minutos, boa pessoa você não é, então vamos aceitar. Aceita que você recebe, o ouvinte recebe o podcast que merece. Vamos repensar suas escolhas de vida, depois você vem me cobrar, tá? Mas esse vai ser o formato. Tanto vocês estão vendo aqui que não parei de falar. Tô com um copinho d'água aqui do lado. Falei, vou gravar, vou tentar. Vamos lá. E aí eu fiz, há sei lá quantos meses atrás, eu fiz um roteiro. Tem vários pontos aqui nesse roteiro que parecem interessantíssimos, mas eu não dissequei sobre os pontos que eu escrevi. Eu só coloquei tópicos e eu não falei o que exatamente eu queria falar sobre isso. Olha aí que bom. Então, eu vou ler aqui esse roteiro que eu fiz pro meu eu do passado, porque eu vou amarrar. Você tá me entendendo? Eu vou conseguir amarrar esse roteiro aqui. Então, aqui eu falo do formato novo, direto e tal. E o segundo tópico é um gatilho, que é o famoso desemprego, né? Porque eu tô desempregada, né? No último episódio eu acho que eu tava de férias e hoje eu tô desempregada. Então eu pensei, bom, vou gravar podcast, o que que eu tenho a perder? O emprego aqui não é. Então, se não for pra ser agora o podcast, minha gente, já não vai ser mais, viu? Se eu demorar mais 6 meses, vocês esperam que não vai ter de novo. Então agora que eu tô em casa, tô assim com a criatividade aflorando, olha que mentira. Se não for agora o podcast, não vai mais. Então o primeiro episódio também pode ser o último. Nem é o primeiro episódio, mas dessa fase de 2022, é o primeiro episódio de 2022, pode ser o único. Então isso torna o episódio até um pouco mais emocionante, né? Aí aqui no tópico do roteiro que eu fiz há sei lá quanto tempo atrás, tá lá, músicas velhas. Não sei o que eu gostaria de falar sobre músicas velhas. Honestamente, eu li e falei músicas velhas. E o que é música velha também, né, gente? Porque o mundo hoje em dia do TikTok, tudo é tão rápido que o que foi lançado há 2 meses atrás, os jovens já acham velha, né? Já tá velha, já tá batida, já ficou, já você não aguenta mais ouvir essa música, né? Porque tá no TikTok, tá no Instagram, tá no Facebook, tá em tudo. Então ficou aberto esse tópico aqui, mas logo depois eu escrevo assim, CDs que eu gravava.
Spotify versus anos 90. Porque o que acontece? Eu lembro de depois que eu escrevi isso, foi um dia que eu tava fazendo faxina em casa. E aí nessa faxina eu achei uns CDs. Lembra CD? Quem tem idade pra CD? Que hoje em dia é vinil, né? A gente voltou. Mas enfim, lembra quando tinha CD, o CD-ROM? A gente não tinha Spotify ainda na minha época. Na minha época, minha filha. Não tinha Spotify, era tudo mato. E a gente gravava CD, né? Pra tocar no disc player. Olha só. E aí eu peguei esses CDs na minha faxina e eu lembrei que quando eu era adolescente, quando eu era mais jovenzinha do que eu sou agora, eu fazia esses CDs, meio que essas coletâneas, greatest hits de mim mesma. Praticamente aí uma DJ, né? Uma DJ. Eu já desde sempre tenho vocação pra drag queen, pra vocês verem, né? Porque vocês sabem que drag queen é DJ também, né? Então, eu fazia esses CDs. E aí, esses CDs eu colocava várias músicas e cada CD meio que tinha uma vibe, porque eu fazia uma curadoria. Então tinha um CD que era mais de rock, tinha um CD que era mais músicas tristes, tinha um CD que era mais ali um Summer Electro Hits. Então, e eu peguei esses CDs aqui em casa, tem, sei lá, uns 4 ou 5 CDs desse, e eu fiquei, assim, em choque o quão datado fazer CD com música é muito velho. Ninguém faz isso mais com o Spotify. Hoje em dia você faz playlist, né? Que é um outro processo. Tira aí a artesanalidade. Não sei se essa palavra existe. Tira aí esse processo de você baixar a música ilegalmente, colocar no CD, gravar para poder tocar. Antes tem o processo de ir comprar o CD, que eu acho que na época devia ser R$ 1, R$ 2. Hoje em dia tá custando 10, mas enfim. Então tem todo esse processo que eu acho que hoje em dia se a gente faz uma playlist pra alguém, é porque a gente gosta muito dessa pessoa, né? Tipo, eu fiz essa playlist pensando em você. A gente gosta da pessoa, é um amigo querido, é um namorado, é uma mãe, uma coisa assim. Não sei, vocês fazem playlist pra mãe de vocês? Eu faço playlists que lembram da minha mãe, mas não pra minha mãe especificamente. Mas quando a gente faz playlist, a gente tem um processo ali que também é válido, né? Não vou ser aquela velha chata que desmerece tudo. Ai, parei aqui pra tomar uma água. Que eu falo demais, menina. Já comecei a ter aí um problema com esse formato direto. Mas assim, eu não vou ser aquela velha chata que fala das coisas do jogo. Fala, que na minha época era muito melhor. Não, não era muito melhor, mas era diferente. Né? E aí o lance de gravar o CD pra mim me trouxe uma memória afetiva muito grande. Porque eu falei, nossa, olha que legal. Eu me senti como se o meu eu do passado tivesse me dado um presente. E eu fiquei brisando um pouco sobre isso, filosofando sobre isso. Eu falei, poxa, olha que coisa, né? Eu do passado, sem saber, gravei um CD de músicas que era pra eu ouvir, mas eu nunca ouvia, porque eu era uma criança que não ouvia música alta, e assim, se eu fosse ouvir, ia ser só essas músicas bem pintozona e não estava muito preparada para lidar com esse problema na família. Então eu só gravava o CD, eu não ouvia. Quem tá ouvindo sou eu hoje, né? Num outro contexto, outras épocas. E aí essa pessoa, sem saber, fez um presente pra mim. Porque eu tava aqui em casa, tava limpando a casa, me deparei com isso e me lembrei de músicas, me lembrei do dia que eu tava fazendo esse CD. E memória, é uma memória boa, uma memória gostosa. Eu não sei se quem faz playlist vai ter essa mesma sensação. Eu espero que tenha, né? Mas aí eu fiquei brisando sobre isso, por isso que eu coloquei aqui nesse roteiro. E aí eu escrevi aqui também MPB Palmole versus MPB Intenso. Eu não sei o que eu estava também querendo dizer com isso, mas eu imagino que seja Chico Buarque. Porque o que acontece? Eu, como boa misândrica que sou, tenho um problema com vocais masculinos. Eu não sou uma pessoa que ouve cantores. Muito dificilmente. Você vai me ouvir
ouvindo uma pessoa que se identifica enquanto homem. Pelo menos um homem cis, né, no caso. Mas eu não consumo. Tipo, rappers masculinos, não consumo. Rap eu ouço de mulher, pop eu ouço de mulher, rock eu ouço de mulher, eu sou essa pessoa, né? Meu nome é Misândrica, não é à toa. E, porém, contudo, todavia, existem músicas da MPB que eu gosto muito e que são de homens. E existe essa figura, na música popular brasileira, que é o Chico Buarque, aos quais eu gosto das músicas, mas eu tenho um ranço pessoal com Chico Buarque. Que aí você se pergunta, mas Misândrica, você conhece o Chico Buarque? Eu te respondo, não, eu não conheço o Chico Buarque. Mas eu criei um ranço misândrico com a pessoa dele. Não gosto de Chico Buarque. E eu acho que o Chico Buarque, apesar dele ter uma voz forte, eu acho que ele iniciou ali, é um início, um primeiro passo pro MPB pau mole que a gente tem hoje. Eu adoro muitos cantores de MPB de hoje em dia. Mas eu acho que tem umas musiquinhas que é umas pessoas cantando meio assim, sabe? Que quase não sai a voz. Isso me irrita um pouco. E é o que eu chamo de MPB pau mole. Que é aquela MPB que é bem falocêntrico, né, gente? Mas vamos lá. É aquele MPB que não, sabe? Nem deita, nem sai de cima. Sabe aquelas coisas? Que a MPB Palmole é diferente da MPB intensa, que misândrica, considero aí a MPB intensa. O que é a MPB intensa? É uma Maria Bethânia, né? Toca a Maria Bethânia pra ela, mostra que você é intenso. Que mais? Uma Elisete Cardoso, uma Dalva de Oliveira. Quem, né? Uma Mônica Salmazo. Um MPB que você se emociona. Né? Se você se emociona com os MPB de hoje, bom pra você. Tô falando de mim, né? A gente tá num date comigo, mas você não fala, só eu, que é o date ideal pra mim. Então, pra mim, tem essas duas classificações de MPB. Também com prioridade zero que eu tô dizendo, é famoso fontes, vozes da minha cabeça. É uma questão pessoal mesmo. Se você concorda bem, se você não concorda, discorde aí da sua casa. É, inclusive, aí você tá na sua casa? Onde você tá? Você tá na sua casa? Você tá no metrô me ouvindo? Você tá no trabalho? O que você tá fazendo aí, hein? Tá tomando alguma coisa? Porque eu tô tomando água. Eu tô tomando bastante água porque, nossa, hum, falar muito tempo assim, direto, tá complicado, tá difícil pra madrinha. Mas, assim, esses temas foi meio que cobriu, assim, todos os temas que eu coloquei aqui no meu roteiro. Aí os últimos dois tópicos era histórias de bêbada, que eu acho que era pra eu contar uma história de bêbada, tipo inaugurar um quadro de histórias de bêbada. Só que eu não, por incrível que pareça, eu não tenho história de bêbada. Porque como vocês podem reparar, eu sou uma pessoa com o fígado já treinado. Então pra eu fazer, tipo, ficar bêbada a ponto de inventar um bagulho que vai virar uma coisa muito engraçada, nossa, eu preciso beber muito pra isso acontecer. Que eu, como boa aquariana, não gosto de perder o controle. Então, quando eu vejo que eu tô perdendo um pouquinho, eu já paro. Claro que às vezes a gente sai do ponto, né? A gente passa do ponto um pouquinho, mas aí pra mim tem outras consequências. Não é tipo, she's so crazy, I love her. Não, não é isso que acontece. Você fala, ela é tão doidinha. Não acontece comigo. Então, a única coisa que eu poderia contar pra vocês hoje era a primeira vez que eu fiquei bêbada. Bêbada mesmo. Então, finja aí, ouve uma vinheta aí na sua cabeça. Histórias de bêbada. O dia que eu fiquei mais bêbada da minha vida. Que foi o dia que eu tive blackout. Sabe quando você apaga a memória da sua noite? No outro dia você não lembra como você chegou em casa, você não lembra? Essa foi a primeira vez que aconteceu comigo. E eu fui para uma balada com umas amigas. Eu fui na Bubu, daqui de São Paulo. Nem sei se existe ainda. Bubu deve existir. Acho que, sei lá, acho que deve ter sido a primeira vez que eu fui numa balada LGBT na minha vida. Então vocês podem ver que já faz um certo tempo. Não que eu seja muito baladeira também. Mas é a questão que eu fui aí. E eu já comecei o esquenta na fila. A gente já começa antes de entrar para não gastar muito lá dentro. Apesar de que naquela época eu não pagava aluguel. Mas a gente já tem esse pensamento. Então a gente já começa a esquentar na fila.
Então, na fila, eu já não estava muito dentro de mim, eu já estava um tanto quanto fora de mim. E eu era jovem, tinha começado na bebedeira. E aí, quando eu entrei na Bubu, a primeira coisa que eu pedi, eu estava nos primeiros semestres de faculdade, vi lá o cardápio, uma bebida chamada Van Gogh. Eu falei, Van Gogh, se eu conheço, eu sei quem é. Já ouvi falar. Olha aí, vou pedir essa aqui. Só que você, amigo querido aí, que não conhece um pouco da história do Van Gogh, o Van Gogh, ele era uma pessoa que tinha alguns. Como eu posso dizer? Ele tinha depressão, né, gente? Ele tinha um negócio ali. Era uma pessoa que não estava muito bem da cabecinha, o Van Gogh. Nunca foi muito bem da cabecinha, passou por vários problemas na vida. E era uma pessoa que usava muito de uma bebida chamada absinto. Então, se você não sabe desse detalhe da história do Van Gogh, você vai lembrar só do quê? Noites Estreladas. Não, é Noite Estrelada. Né? Nem parece que eu me formei em arte, né? Mas, enfim. Noite Estrelada. Que é aquele quadro azul, que é todo meio que rabiscado, não é rabiscado, né? Mas carregado de tinta, que tem uma lua amarela e tem umas árvores pretas. Que lembra, bacana, eu acho que é o Van Gogh, porque é noite estrelada, vai ser uma noite de estrelas, vai ser uma noite. Não, não. O drink em questão Van Gogh é porque tinha absinto mesmo. Tinha a parte do absinto. Para você que também não sabe, o absinto é uma bebida muito forte, que tem um teor alcoólico bem forte. Então, se você não está muito acostumado, até para quem já está acostumado, absinto já é forte. E um detalhe interessante é que o absinto que a gente tem aqui no Brasil e na grande parte do mundo é um absinto que é diferente do absinto que o Van Gogh tomava. Porque, né, hoje em dia não é liberado assim, você, em todos os países, você fazer bebidas com teor alcoólico muito superior a uma determinada porcentagem. Então, cada bebida tem um teor de porcento de álcool, né? Então, uma cerveja normalmente tem aí entre 4,5% e 5% de álcool, dentre as outras coisas que fazem o drink. Então, o absinto hoje, ele não é tão forte em porcentagem de álcool quanto era na época do Van Gogh. E se hoje já é forte, você imagina na época do Van Gogh que não tinha essas leis, né? Então, as pessoas meio que ficavam meio birutas de tomar absinto. O negócio fazia umas sequelas em você. E o Van Gogh tomava esse negócio. Então, tinha absinto nesse drink, mas não somente tinha absinto, como tinha vodka. Tinha absinto, tinha vodka e tinha chá. Pra falar que não tinha outra coisa, tinha absinto, tinha vodka, tinha chá. Eu acho que tinha alguma outra coisa, mas eu não lembro o que que era, né? Não lembro grande parte. E aí eu tomei esse negócio e minha filha, eu não sei o que aconteceu. Eu honestamente, não é uma história de bêbado porque eu honestamente não sei o que aconteceu. Eu tenho flashes nessa noite. Eu tenho flashes de um momento, eu tenho flash de outro momento. Tem um flash que em algum momento eu tô deitado num sofá e eu levanto. Mas eu não sei o que que me levou aquilo, entendeu? Eu não sei como eu cheguei em casa, honestamente, porque eu morava com os meus pais na época. Não sei como eu cheguei em casa, né? Eu não morava em São Paulo, morava no ABC, então tinha um trajeto a ser feito. E grande aí, de pelo menos uns 50 minutos. Que eu não me lembro. Então essa é a minha história de bêbado. E um conselho, né? Antes de vocês tomarem um drink com o nome de uma personalidade, sei lá, tenta pesquisar antes sobre essa personalidade. Porque a gente nunca sabe por que que vão homenagear um drink com o nome dela, né? Tem que saber um pouquinho, pelo menos, da personalidade da pessoa. Tá bom? Agora, passado aí o nosso quadro. Gostaram do quadro? Mandem histórias de bêbada de vocês. Vou amar, adoro ler as histórias de vocês quando vocês mandam. Ninguém mandou até agora. Mas manda, vai ser tão divertido. Você pode mandar pelo missundercast@gmail.com. Eu sinto que eu acho que eu coloquei o microfone muito longe, enfim. Missundercast@gmail.com. Manda sua história de bêbado, sua dúvida, sua questão, sua sugestão, que talvez eu leia no próximo episódio, no nosso próxima edição do quadro Histórias de Bêbada.
E é sobre isso, manda lá no e-mail, tá bom? Agora a gente vai para um outro novo quadro, que eu pensei assim, eu acho que todo podcast, toda a podosfera, a maioria, quando não é um podcast de, sei lá, histórias, ó, minha gata, ouviram minha gata? Quando não é um podcast de história, né, sei lá, normalmente tem um quadro de indicações. Eu falei, eu posso fazer isso também. Um quadro de indicações. Eu gosto de indicar coisa. Eu sou uma pessoa que consome bastante material cultural. Ai, nossa, a Rita Von Hunt. Sou muito cultural, né? Mas eu falei, acho que pode ser legal indicar algumas coisas aí. Né? Acho como um date, né? A gente troca experiências. Então, hoje eu vou indicar, eu vou pegar a referência aqui, ó. Um livro, que é um livro que eu indico para todo mundo, o tempo inteiro. Vamos lá, será que vai parar a gravação? Será que parou? Não, tá gravação em andamento ainda, então vamos lá. Eu vou indicar o livro da Ursula Le Guin. Le Guin. Não sei como é que fala, eu vou soletrar para vocês, tá, gente? Úrsula, cadê? Úrsula K-L-E-G-U-I-N. Úrsula Le Guin. Le Guin, não sei. Mas o livro chama Mão Esquerda da Escuridão. E é uma indicação para você. Ai, botei o dedo no microfone. Será que deu diferença? Vou ver depois. É, A Mão Esquerda da Escuridão é um livro para você que gosta de livros com discussões de gênero, mas não somente é um livro para você que gosta de ficção científica. Porque essa ficção científica, A Mão Esquerda da Escuridão, é uma história, né, de um terráqueo que vai para um outro país não, um outro planeta, e esse planeta chama Inverno. E nesse planeta as pessoas não têm gênero. Ou melhor, elas têm gênero, mas elas utilizam o gênero e a sexualidade somente para acasalamento. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, eu, na temporada de acasalamento ali dos ETs do planeta Inverno, vou ser mãe, na próxima temporada de acasalamento eu posso ser pai. Porque é uma coisa assim de instinto dos ETs. Você tá me entendendo? Então, a sociedade, ela não é pautada em gênero. E você olha pra mim e fala: "Nossa, mas que diferença tu vai fazer?" Minha amiga, eu que tô acostumada a ler livro de coisa, discussão de gênero, fiquei bugada. Porque quando a gente tira o gênero da jogada, a quantidade de coisas que muda na sociedade é absurda. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia, porque ele assim, ele é muito bom. Ele é um pouco maçante, tem uns parágrafos grandes assim, mas se você curte esse tipo de leitura que é um pouquinho mais arrastada, né, que é bem detalhista, descreve bastante paisagem, roupa, essas coisas, se você gosta desse tipo de leitura, ou gosta de ficção, ou gosta de leituras pautadas em gênero e sexualidade, é um ótimo livro, é muito bom mesmo. E acho que é isso, né, gente? Deixa eu tomar um último gole d'água antes de eu falar tchau, peraí. Pronto, que delícia. É, Me siga nas redes sociais, eu sou Misândrica com S, por favor não confundir com misógina, tá? Porque são coisas diferentes, pesquisa aí no Google. Misândrica com S. E o meu Instagram é misandrismos, com S também, pelo amor de Deus. E não se esquece de mandar a sua cartinha pra gente por e-mail no misandricast@gmail.com. E não sei se esse episódio foi curto, acho que foi mais longo esse episódio, hein? Ó o que um roteiro não faz, né? Mas se foi curto, sempre bom lembrar que tamanho não é importante se o entretenimento é de qualidade. Olha lá quem lembrou do bordão dela. Não sei se eu vou continuar usando esse bordão, não. Porque eu tô achando que eu tô muito falocêntrica. Mas, se foi bom pra você, foi bom pra você, porque pra mim foi ótimo, tá? Então a gente se vê aí essa semana, semana que vem, daqui 2 meses, não sei. A gente se vê no próximo Misandricast e terríveis sonhos pra você.